Olá, turma! Nossa aula de hoje é sobre medidas de comprimento. Então, vocês estão vendo aí na tela quais são as medidas que nós vamos estudar hoje. Então, nós chamamos essas medidas aí de grandezas: comprimento, massa, tempo e capacidade. São as grandezas. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, cada grandeza, vocês estão vendo aí que tem uma unidade de medida padrão estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, qual a unidade de medida padrão do comprimento? O metro. Da massa, o quilograma. Do tempo, o segundo. E da capacidade é o litro, certo? Então, essa é a unidade padrão, mas existem outras medidas que nós chamamos de múltiplos e submúltiplos. E para vocês entenderem melhor, eu vou passar aqui um vídeo da professora Mari, onde vocês irão assistir e entender para responder a atividade, certo? Agora vamos ver, dentro da unidade de comprimento, em quais outras unidades nós podemos converter. Nós temos dentro da unidade de comprimento essa tabelinha aqui, onde a unidade padrão aqui, o M, é o metro. Nós temos para este lado os seus múltiplos e para este lado os seus submúltiplos, ok? Então, vamos ver o que representa cada uma destas siglas. km é o quilômetro, hm é o hectômetro, DAM é o decâmetro, DM é o decímetro, CM é o centímetro e MM é o milímetro. Então, se nós estamos em uma unidade de medida de quilômetro e queremos transformar para metro, nós vamos ter que multiplicar por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se nós estamos numa unidade de medida que é o decímetro e queremos transformar para o decâmetro, nós vamos dividir por 10 uma vez, 2 vezes. E assim nós podemos usar essa tabela para fazer qualquer tipo de conversão dentro da unidade de comprimento. Vamos ver como isso fica nos exemplos? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Eu tenho 54,3 centímetros e quero transformar em decâmetro. Então, vamos para a nossa tabelinha. Eu estou em centímetro e quero transformar para decâmetro. Então, de centímetro para decâmetro, eu tenho que voltar uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, eu divido por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Lembrando que na regra prática, dividir por 10 significa andar com a vírgula para a esquerda. Então, de centímetro para decâmetro, eu ando com a vírgula uma casa, 2 casas, 3 casas para a esquerda. Então, eu vou copiar este número, 543. A vírgula inicialmente está depois do 4, está aqui. Eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3. Como eu não tenho nenhum número aqui, eu vou completar com 0. E aí eu vou colocar a vírgula. E claro que uma vírgula também não fica sem ter nada na frente, então eu coloco outro 0. Quer dizer que 54,3 centímetros representa 0,0543 decâmetros. Vamos para um outro exemplo. Eu tenho 68 milímetros e quero transformar em centímetros. Então, 68 milímetros. Milímetros eu estou aqui. Quero transformar para centímetros. Então, eu vou andar para a esquerda quantas vezes? Apenas uma casa. Ah, mas o número 68 não tem vírgula. Por quê? Porque ele é um número inteiro. E todo número inteiro, a vírgula estaria após o último número, por isso ela não aparece. E como ela estaria após o último número, eu vou caminhar apenas uma casa. Então, a vírgula vem parar aqui, depois do 6.
Então, quer dizer que 68 milímetros é a mesma coisa que 6,8 centímetros. Mais um exemplo. 1.756 metros, quero transformar em quilômetros. Então, vou copiar o 1.756. Eu estou aqui em metros, quero transformar para quilômetros. Então, eu vou andar com a vírgula, uma casa, duas casas, três casas para a esquerda. Então, aqui também é um número inteiro. Quando não aparece a vírgula, significa que ela está após o último número. Então, vou andar uma casa, duas casas, três casas. Então, a vírgula vem parar depois do número 1. Quer dizer que 1.756 metros representa 1,756 quilômetros. Outro exemplo. 1,5 metro quero transformar em centímetros. Então, agora eu estou aqui em metros e quero transformar em centímetros. Então, agora eu vou andar para a direita. Ó, uma casa, duas casas. 1,5. Vou colocar o 1 e o 5. A vírgula inicialmente estaria aqui. Vou andar uma casa, duas casas. Como eu não tenho essa segunda casa, eu completo com 0. E aí, eu colocaria a vírgula e outro 0 após a vírgula. Porém, aqui eu tenho 150, que é um número inteiro. Então, eu posso dizer que 1,5 metros representa 150 centímetros. Posso deixar escrito vírgula 0 ou posso tirar a vírgula e o 0 e deixar simplesmente 150. Vamos para um outro exemplo. Como essa questão é um problema, unidade de massa. Nós temos uma tabela muito parecida para a massa. Lembrando que a unidade padrão de massa é o grama. Aí nós temos para esse lado os múltiplos e para este lado os submúltiplos. Então, o grama tem como múltiplos o kg, que é o quilograma, o hg, que é o hectograma, o DAG, que é o decagrama, o DG, que é o decigrama, o CG, que é o centigrama, e o MG, que é o miligrama. E a regrinha é a mesma da unidade de comprimento. Se eu estiver numa casa e quiser transformar em uma, por exemplo, se eu estou em hectograma, quero transformar para grama, eu vou andar com a vírgula, duas casas para a direita. Se eu estiver no miligrama e quiser transformar para o grama, eu vou andar com a vírgula, três casas para a esquerda. É a mesma regra. Então, vamos a um exemplo de unidade de massa. Luana fez um bolo e gastou 280 gramas de farinha de trigo. Ela precisa fazer mais 5 bolos. Quantos quilos de farinha de trigo serão necessários para a Luana fazer os bolos? Então, vamos lá. Temos 280 gramas para um único bolo, mas ela precisa fazer 5. Então, eu vou pegar 280 e multiplicar por 5. 5 vezes 0. 5 vezes 0. 0. 5 vezes 8. 40, fica o 0, sobe o 4. 5 vezes 2, 10. Com 4 que subiu, 14. Então, ela vai precisar de 1.400 gramas de farinha de trigo. Mas a pergunta foi em quilogramas. Então, nós vamos precisar pegar esses 1.400 gramas e transformar em quilogramas. Para isso, vamos ver a nossa tabela. Eu estou em gramas, quero transformar em quilogramas. Então, eu vou voltar uma casa, duas casas, três casas. Vou andar com a vírgula, três casas para a esquerda. Então, vou escrever 1.400. Como 1.400 é um número inteiro, a vírgula está após o último número. Então, basta eu vir para a esquerda três casas. Uma, 2, 3. E aqui eu coloco a vírgula. Quer dizer que 1.400 gramas representa 1,400
quilogramas. Lembrando que os zeros após a vírgula eu posso deixar ou posso tirar, é opcional. Como isso é um problema, eu preciso escrever uma resposta por escrito. Então, serão necessários 1,4 quilogramas de farinha de trigo. Posso deixar 1,4 ou escrever 1,400, ok? Agora vamos para a unidade de capacidade. Lá nas unidades padrões de capacidade, a unidade padrão que a gente utiliza é o litro. Aí nós temos os múltiplos e temos os submúltiplos. Então, os múltiplos do litro, vamos entender as siglas. KL, quilolitro. HL, hectolitro. DAL, decalitro. DL, decilitro. CL, centilitro. E ML, mililitro. E procederemos da mesma forma. Se estamos no litro e queremos ir para o mililitro, vamos ter que andar com a vírgula 3 casas para a direita. Porém, se estamos no centilitro e queremos transformar para o litro, vamos andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Vamos ao exemplo, então. Exemplo de medida de capacidade. A treinadora Carla trouxe 12 litros de água para o jogo de futebol. Trouxe 12 litros de água para o jogo de futebol e colocou na geladeira. Quantos mililitros de água a treinadora Carla colocou para gelar? Então, vamos lá. Nós temos 12 litros de água. Já coloquei aqui a nossa tabelinha de referência. Temos 12 litros de água e queremos saber quanto dá isso em mililitros. Então, estamos no litro, queremos transformar para o mililitro. Vamos andar com a vírgula, 1 casa, 2 casas, 3 casas para a direita. Então, eu vou copiar o número 12. Como o número 12 é um número inteiro, a vírgula estaria após o último número. Então, vou andar 1 casa, 2 casas, 3 casas para a direita. Quer dizer que 12 litros representam 12 mil mililitros. Como isso é um problema, vamos colocar a resposta por escrito. A treinadora Carla colocou 12 mil mililitros para gelar. Agora vamos para a unidade de tempo. Na unidade de tempo, o padrão é o segundo. Mas nós temos também a hora e o minuto. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu quiser transformar horas em minutos, eu multiplico por 60. Se eu quiser transformar minutos em segundos, eu também multiplico por 60. Já se eu quiser transformar segundos para minutos, eu divido por 60. E se eu quiser transformar minutos para hora, eu também divido por 60. A sigla para a hora é o H. A sigla para o minuto é o min. E a sigla para o segundo é o S. Vamos então a um exemplo. Um exemplo de medida de tempo agora. Segundo uma pesquisa, os estudantes brasileiros na faixa dos 15 anos passam em média 190 minutos na internet por dia. De acordo com essa informação, ao final de um mês, quantas horas aproximadamente um estudante passa na internet? Bom, ele passa 190 minutos por dia e ele quer saber em um mês. Em um mês nós temos 30 dias. A gente sempre leva como referência o mês comercial. Independente do mês que se trate, a gente sempre vai, para efeitos de cálculo, a gente sempre vai usar o mês de 30 dias. Então, nós vamos pegar 190 e vamos multiplicar por 30, que é a quantidade de dias do mês. Então, vamos lá. Esse zero eu abaixo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5.
Então, nós temos 5.700 minutos. Vamos usar nossa tabela de referência. Eu estou em minutos e quero transformar para horas. Então, de minutos para horas, nós temos que dividir por 60. Então, eu vou ter que pegar 5.700 minutos para transformar em horas. Eu vou pegar 5.700 e vou dividir por 60. Para simplificar a nossa conta, como eu tenho 0 no numerador e 0 no denominador, eu posso simplificar cancelando esses zeros. Fiquei apenas com 570 dividido por 6. Então, vamos fazer essa conta. 570 dividido por 6. 5 não dá para dividir para 6, então vou ter que usar 57. Tem 57 na tabuada do 6? Não tem. Qual é o número que chega mais perto do 57 na tabuada do 6? É o 54, que é 9 vezes 6. Então, 9 vezes 6 dá 54. 57 menos 54 sobra 3. Abaixa o 0. Fiquei com 30. Tem 30 na tabuada do 6? Tem. 5 vezes 6 é 30. 30 menos 30, 0. Então, a minha divisão deu 95. Quer dizer que 5.700 minutos representam 95 horas. Como é um problema, vamos colocar a resposta por escrito. Um estudante passa por mês, aproximadamente, 95 horas na internet. Então, essa aula era para vocês entenderem como transformar uma medida de comprimento, medida de massa e medida de tempo, certo? Vocês já assistiram o vídeo, agora vamos fazer a atividade conforme eu vou pedir lá na plataforma, ok?